Vamos começar mais uma live aqui no nosso perfil Pais Preparados, Filhos Felizes. Deixa eu aceitar aqui a Bárbara. A transmissão vai acontecer aqui no nosso perfil no Instagram e também no canal do YouTube Pais Preparados, Filhos Felizes. Olá! Olá! A gente vai pedir para todo mundo ir dando aquele feedback, falando se está tudo bem, se está com eco, se não está, o pessoal aqui do Instagram, o pessoal lá do YouTube também, porque a transmissão está simultânea nos dois canais. Exato, mais uma terça-feira aí, 16 horas, nosso encontro marcado, super importante, e estamos ficando boa aí nessa transmissão simultânea, né? É sempre bom. A gente vai aprendendo, são novas habilidades, né? Ótimo, no Instagram tá ótimo. No Instagram tá ótimo, vamos aguardar aqui o pessoal do YouTube dando um ok pra gente, mas... E também vamos esperar o pessoal chegar, né? Aquela conexão, porque hoje o tema é muito, muito importante, né? Autoestima. É tão importante hoje em dia. A gente sabe que tudo que acontece com a gente hoje, como adultos, tem lá o início de tudo na infância. E o nosso objetivo é sempre trabalhar aqui na infância, na raiz, para que a gente evite os problemas que a gente encontra, principalmente aí nos adultos, com a baixa autoestima, né, Bárbara? Exato, exato. É um tema que os pais sempre se preocupam, porque a maioria dos adultos tem questões com autoestima. Então, como que a gente faz para ensinar os filhos a serem mais confiantes e terem uma boa autoestima se nós mesmos temos essa dificuldade? Então, é um tema que a gente vai focar sobre dicas de como vocês vão aplicar com as crianças, mas serve para vocês também. Então, se vocês estão achando aí que a autoestima está mais ou menos, que alguma coisa está acontecendo, é a hora da gente entender como resolver o que é. Hoje vai ser um bate-papo com dicas, então prático. Vocês que estão aí nos assistindo e quiserem tirar as dúvidas, o momento é agora da gente aplicar toda essa teoria, né? Porque realmente não é fácil. E o momento, né, Bárbara, eu acho que o momento que a gente está vivendo, até aquelas pessoas que têm habitualmente uma autoestima boa para frente, às vezes dá aquela desanimada. Então, a gente precisa sempre ter aquela atenção, principalmente quem tem uma criança em casa que está vivenciando, se espelhando nesse adulto, para que a gente possa conseguir mudar a situação o mais rápido possível, porque sempre é possível, basta a gente querer, não é mesmo? Sim, exatamente. Então, e autoestima é construção diária, autoestima, as pessoas se enganam que a gente precisa estar o tempo todo bem, se sentindo bem e confiante. Isso não é verdade, autoestima é construção. Tem dia que você vai estar melhor, tem dia que você vai estar pior, e a gente precisa trazer esse balanço. A autoestima não é algo linear, é algo mais fluido. Mas tem alguns sinais que são importantes a gente ficar atento, porque é fluido, então ele tem que estar ali numa linha de equilíbrio, não adianta estar muito para baixo ou aquela autoestima que você também perde a noção dos limites das coisas que estão acontecendo, né? Então a gente precisa chegar aí no meio do caminho. No equilíbrio. E esse é um tema que a gente fala bastante no nosso curso, que inclusive as vagas estão abertas, abrimos ontem. Sempre é um alvoroço, porque é muito interessante, a gente consegue dar uma atenção especial para as famílias que entram no nosso grupo de desafio, é uma oportunidade. Eu, com a minha agenda de pediatra, com a parte da administração da clínica, mãe de 3 filhos, então às vezes é difícil conciliar a minha agenda com a da Bárbara, mas a gente faz questão de abrir essa oportunidade, que é o grupo de desafio, para estar bem próximas a essas famílias que realmente entendem a importância
de investir na primeira infância, de ter esse olhar, de aprender, de se permitir também construir uma maternidade de forma que realmente faça sentido. A gente sabe que é super trabalhoso, mas que vale a pena. E a gente traz muito relato, muito estudo, muita ciência para mostrar realmente que vale o investimento, né? Cada suor ali, cada gota, cada empenho, depois vem o retorno e dá aquela sensação de que estou no caminho certo, estou fazendo aquilo que o meu coração manda eu fazer. E é isso que a gente quer, que cada família, que cada mãe consiga construir a maternidade do modo que faz sentido para ela. Não adianta tentar seguir uma receita, não é, Bárbara? Tentar fazer o que dá certo para as outras mães, mas às vezes não vai funcionar em casa. Então, o nosso método, ele faz muita reflexão e ferramentas para a construção dessa maternidade personalizada. Cada criança é única. A gente sabe que cada filho é cada criança é única, então é impossível ter um método ou uma fórmula mágica que funcione para todas as crianças. Existem algumas orientações, claro, existem algumas balizas, mas a gente precisa adaptar. E para isso a gente precisa sempre ajudar as mães a se apropriarem dessa potência. Então, até inclusive começando o bate-papo de hoje sobre autoestima, eu queria trazer essa reflexão para vocês e até uma pergunta. Vocês sabiam que é através das nossas primeiras relações que a gente desenvolve a nossa autoimagem e que ela é responsável pela nossa autoestima? Então, é uma pergunta muito, muito importante, porque muitas vezes a gente fala sobre como ajudar o meu filho a ter uma autoestima melhor e a gente esquece que é nas primeiras relações, é na forma como ela se relaciona com as figuras de referência, pai, mãe, avós, irmãos, escola, são nessas primeiras relações que ela constitui a autoimagem, como ela se sente, como ela pode tentar ser melhor. Por isso que a gente fala do preparo dos pais. Quando os pais estão preparados, eles conseguem oferecer uma base muito mais firme para que a autoestima e todas as outras coisas que são importantes no desenvolvimento da criança ocorra. Hoje, especificamente, vamos mergulhar na autoestima, que é fundamental para outras milhares de partes de inteligência emocional. Então, se a autoestima ela tá fraca, a gente não consegue várias coisas, como aprendizagem, não consegue as crianças ter amigos, timidez, até a agressividade tem a ver com baixa autoestima. Então, vamos lá, é um tema muito, muito importante de falar. E primeiras relações, né? Tem mais desafio do que isso? Exatamente, e lembrar que principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, o quão importante é esse nicho, esse núcleo familiar, porque se antes a criança tinha contato com outras referências, esses contatos agora estão mais restritos. Então, o papel ali dos pais, das pessoas que estão ali mais próximas, porque o desenvolvimento das crianças não pararam por conta da pandemia, muito pelo contrário, eles estão ávidos e ali aprendendo tudo. Então, é muito importante que os pais tenham em mente o quanto essa questão da autoestima própria vai interferir na construção da autoimagem da criança. Vamos lá? Sim. 7 dicas, e hoje a gente vai falar bastante dica prática, tá bom? Como aplicar, situações do dia a dia, sem tanta teoria, mais dicas práticas. Vamos lá. Olá, Gisele, está conosco, acabou de entrar, tudo bem? Mandem as dúvidas, tá? Vamos lá começar com a primeira dica. Então, ensine a lidar com as frustrações. Quem quiser acompanhar pelo YouTube, tem os slidezinhos e as lives também ficam salvas, tá bom? Às vezes, se quiser anotar qualquer coisa, tá tudo lá nos slides. Então, tem algumas pesquisas que apontam que ser capaz de ver você mesmo fazendo coisas difíceis, independente do resultado,
aumentam a autoestima e a autoconfiança. Então, o que a gente precisa fazer? Ensinar a criança a lidar com as próprias frustrações. Então, é muito comum, às vezes, a gente, com uma proteção, um instintivo, né? Um instinto materno de querer proteger ali a cria, tirar a criança de qualquer situação que possa frustrá-la. E aí, a criança está chorando, a gente vai lá e desvia a atenção da criança, a criança bateu a cabeça no móvel, a gente vai lá e bate no móvel. Então, isso é muito natural, isso é muito comum, mas a gente vai trazer aí esse pontinho para essa reflexão. Sim, e é interessante a gente perceber que as pesquisas, o que elas estão falando? Quando a criança ela vê que ela dá conta de lidar com aquilo que é muito difícil, ela se sente segura, ela se sente confiante, ela consegue fazer de novo. Quando a gente faz por ela, a gente tem a sensação de que a gente está ajudando, mas na verdade isso atrapalha na autoestima, isso atrapalha dela se sentir segura. Ela sempre vai achar que ela só consegue porque o outro está fazendo por ela, ou que ela nunca vai conseguir fazer sozinha. Então, a gente precisa ajudar ela a desenvolver a resiliência, aquela paciência de persistir, de, olha, falhei, vou persistir no erro, o que eu posso fazer, como que eu vou continuar tentando. Então, o que acontece, conforme a criança vai se desenvolvendo, ela sempre usa a frase do eu não consigo. Eu não consigo, faz para mim, eu não consigo, e ela nem tentou. Muitas vezes ela não tentou. E por que às vezes ela chega nesse nível de não tentar? Porque ela se frustra e ela não quer sentir essa sensação de frustração. A gente sabe que é ruim, ninguém gosta de ficar frustrado, ninguém gosta de errar, ninguém gosta de não conseguir fazer uma coisa, mas a gente só aprende uma habilidade fazendo. Tentando, não tem outra solução, e as crianças precisam entender que não existe outra solução. Eu até brinco no consultório, quando eu estou trabalhando autoestima com as crianças, que a gente coloca um quadro das palavras proibidas, e uma delas é não consigo. Então, assim, tá lá na palavra proibida. Toda vez que ela fala, eu faço um pé, ó, palavra proibida, aí ela tem que pagar uma prenda para mim. Aí a gente vai lá e brinca por toda vez que ela fala a palavra proibida, alguém tem que pagar uma prenda. Ou a gente tem que dançar, ou tem que cantar, ou fazer alguma brincadeira nesse sentido. Então, por que é tão importante? Toda vez que ela fala que ela não consegue, que ela não dá conta, ela vai desistindo. E eu quero que ela faça o quê? Ela se sinta segura. Eu ensino a lidar com frustração. Elas ficam bravas, querem parar de brincar. Ela falou, opa, tá lá, ó, no nosso combinado número 1. Aqui a gente não desiste, aqui a gente não fala que não consegue, aqui a gente pensa em solução. Então, a primeira dica nossa é ensine a lidar com frustração. E a gente sempre pergunta para as mães, né? Será que vocês sabem lidar com as próprias frustrações? Isso é comprovado, né? É estudo, que quanto mais nãos ou outras palavras que você coloca na frente de uma frase, já te distancia. Então, isso tem um poder aí de mindset mesmo, que é realmente você cria uma crença limitante e você sustenta isso com o decorrer do tempo. Então, uma dica prática, tirar essas palavras negativas que te distanciam da sua possibilidade do tentar. Já é meio caminho andado. Porque quando você tira o não, isso eu não consigo, isso eu não quero, jamais vou conseguir. Infelizmente, eu não sei fazer isso. Então, não nasci para isso. Não nasci para isso, exatamente. Então, quanto mais nãos e palavras negativas a gente tirar da frente da frase, isso já é meio caminho andado. Então, vamos mudar ali a chavinha, o nosso mindset, porque é importante para a construção da autoestima das crianças, que os adultos também estejam com essa chavinha ligada. Sim. Bom, a dica número 2 é converse sobre as falhas e erros como uma oportunidade de aprender. O que isso significa? A gente aprende muito mais quando a gente erra do que quando a gente acerta. Parece bobagem, parece que isso não é verdade, mas quando a gente acomete um erro e a gente olha para o erro, é claro, né? E a gente não ignora ele, a gente olha para o erro, a gente entende o que a gente fez,
o que a gente poderia ter feito, o que foi legal, o que não foi. Uma criança que sempre quer acertar, que nunca, não aceita falhar, é uma criança insegura do seu potencial, porque errar faz parte. A evolução da nossa espécie humana, ela se deu por tentativa e erro. Então, como que o aprendizado se dá? Somente dessa forma. E a criança precisa entender que ela precisa errar, ela precisa tentar para aprender. Ninguém consegue fazer uma coisa nova sem errar. Isso é muito, muito importante. Isso, exatamente. E é importante também o adulto mostrar para a criança que ele erra. E qual é a postura dele frente a esse erro? Acho que o mais interessante é isso. Puxa vida, eu, por exemplo, eu sou perdida na hora de dirigir. Não sei, vou para o mesmo lugar várias vezes e me perco. Então, eles já sabem, as crianças até já sabem. Hoje, eles já olham o GPS para mim. Então, a gente começa a desenvolver algumas técnicas para que a gente consiga chegar no lugar certo. Então, saber das nossas falhas é importante, mas saber que a gente cria possibilidades para que a gente consiga sempre aprimorar. E aí, quando a gente acerta o caminho de primeira, nossa, todo mundo é a maior conquista. Acho que isso é legal, da criança ver que o adulto também falha, também erra. É interessante quando a criança é pequena, a gente falando aí de até uns 10 anos, a criança ela olha para o adulto como um ser que não erra, que não falha, que tem superpoderes, que sabe tudo, e isso vai se perdendo na puberdade, quando eles veem que os pais são seres humanos, e na adolescência, a hora que vem os embates. Mas a gente precisa mostrar desde pequeno que a gente não tem superpoderes, que a gente não sabe melhor do que eles. Porque quando eles veem a gente, por exemplo, fazendo uma coisa, isso é muito comum. Quando eu estou desenhando com as crianças, quando eu estou fazendo atividade de recorte e cola, eles sempre fazem essa comparação. Ah, você desenha muito melhor do que eu, você corta muito melhor do que eu. E eu sempre trago essa reflexão para eles, no sentido de que eu treinei muito mais. Eu estou há mais tempo fazendo isso. Isso não quer dizer que eles não vão poder fazer, eles precisam treinar. E tudo aquilo que a gente se dispõe a fazer o melhor que a gente pode, a gente vai ficar bom naquilo. É só eles quererem, eles precisam tentar. Eu não nasci sabendo fazer o que eu faço, eu preciso treinar e praticar. Então é muito importante falar sobre erros e falhas e mostrar quando eles têm uma boa solução. Então, legal quando eles te mostram um caminho, eles abrem o GPS, mãe, vem por aqui, por ali, quando eles ajudam na solução. Isso aumenta a autoestima de todo mundo, eles mostram que a gente erra, a gente acerta, a gente tenta de novo, e assim que é o processo de aprender. Isso que é importante. Vamos para dica número 3. Vamos lá. Mostre que o foco precisa estar no processo e não no resultado. Então, a gente nunca vai esperar que a criança chegue na perfeição ou apresente soluções, aquelas soluções que nós demoramos muitos anos, com muita experiência, para construir e chegar naquela conclusão. Então, a visão do adulto hoje, eu acho que a gente, às vezes, precisa sempre ter em mente de que a criança não é um adulto em miniatura, e que se hoje a gente tem conclusões rápidas, as nossas sinapses já estão muito mais amadurecidas. Por quê? Porque nós vivenciamos muito mais experiências para que a gente chegasse nessa conclusão mais rápido. Isso é diferente na criança. A criança ainda está em processo de construção, amadurecimento, e essas vias sinápticas ainda estão sendo reforçadas. A gente precisa que a informação passe por ali várias vezes para que essa via fique forte, robusta, e que realmente as crianças consigam pensar com mais agilidade. Então, a gente precisa oferecer oportunidades, né, para que elas consigam ter o discernimento e entender quando elas estão indo pelo caminho adequado ou não, né, porque às vezes não, mas é importante também que, se não houver nenhum risco, não for uma situação que não envolva nenhum risco para a criança, é importante, às vezes, deixar eles experimentarem o plano B, que não é o ideal na visão do adulto, para que eles adquiram essas experiências.
Sim, e é importante a gente entender que, claro, que a gente não vai focar no resultado, só que quando a criança ela não se esforça ou ela não dá o melhor, é óbvio que o resultado vai ser ruim. Só que se ela estiver fazendo o melhor que ela pode, se ela estiver tentando, se ela se esforçou ao máximo e mesmo assim ela não conseguiu, que é o caso dos esportes, que é o caso, às vezes, de andar de bicicleta, que é o caso, às vezes, de tentar uma habilidade nova. Você vê que a criança fez o melhor que ela conseguiu naquele momento e talvez não atingiu o resultado esperado. E a gente precisa mostrar para a criança que o importante é esse esforço, é essa avaliação, é esse movimento do processo. Sim, o resultado, ele é só a consequência. Bom ou ruim vai depender daquele seu movimento. E aí a gente precisa mostrar para a criança que se ela se esforçou, isso já está valendo. Mas se ela não se esforçou, aí sim a gente tem que conversar com ela, que a gente sabe que ela pode melhor do que aquilo, que a gente sabe que ela pode tentar de novo, que a gente sabe que ela vai tentar para atingir aquele objetivo. Mas quando o foco é só ganhar, quando o foco é só atingir aquilo, então fazer gol, ou o foco é só correr mais rápido, ser o primeiro, terminar antes, comer mais rápido, sabe? Quando o foco fica só nesse resultado, gera só ansiedade e a competição pela competição, e não pelo aprendizado. E aí a criança ela faz de qualquer jeito, aí entra, às vezes, as mentiras, entra as trapaças. Por quê? A gente consegue ser bom em tudo 100% do tempo? É difícil, né? É bem difícil a gente estar no pódio número 1 com tanto equilíbrio. Então, a gente precisa mostrar que o processo é muito mais importante. Isso, e tem um livro que eu gosto bastante de recomendar para os pais, que se chama Mindset. E ele fala basicamente de 2 tipos de mindset, e ele mostra até depois o quanto, que é o mindset fixo e o mindset de crescimento, o quanto os adultos hoje que têm um mindset de crescimento, eles são adultos muito mais bem-sucedidos em qualquer esfera, seja na esfera pessoal, na esfera profissional, um mindset de atletas, então, que se destacam. Então, por que isso acontece? Porque quando a gente tem uma criança de mindset fixo e que só quer acertar e só se permite fazer aquilo que ele sabidamente vai se sair bem, essa criança, ela recua frente a qualquer outro tipo de obstáculo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Você pergunta para o seu filho, ele sabe montar quebra-cabeça, adora montar quebra-cabeça. E aí você dá um quebra-cabeça novo para ele. Ou seja, ele ainda não sabe a novidade e provavelmente ele vai fracassar no começo, ele vai precisar demandar. Quando você oferece para o seu filho um quebra-cabeça novo e ele prefere o antigo, muito provavelmente é um sinal mais de mindset fixo. Ninguém tem 100% mindset fixo, ninguém é 100% mindset de crescimento, mas a gente tem que ver qual é o predomínio. Então, essas crianças que têm um mindset fixo, é um sinal, e a gente pode usar essas estratégias, a dica do quebra-cabeça, que é para a gente avaliar, será que essa criança, ela se sente impulsionada a ter um obstáculo, ter um desafio? Ela gosta disso? Isso é muito legal. Por quê? Porque ele não vai ter o medo de errar. E o erro vai fazer parte de qualquer processo. Agora, a criança de mindset fixo, não. Ela vai recuar quando ela tem um obstáculo ali na frente, que ela sabe que não vai ter aquele prêmio, né, do inteligente, do the best, que muitas vezes a gente coloca como rótulo. Então, é importante a gente sempre avaliar e mostrar a importância do processo e sabendo que as falhas são inerentes a qualquer tipo de aprendizado. Isso mesmo. E aí a gente já puxa o gancho do que você está falando para a dica número 4, que tem a ver com os elogios produtivos. A gente precisa utilizar elogios produtivos, porque os elogios, eles nem sempre são a melhor opção quando a gente não presta atenção
naquilo que a criança está fazendo. Sabe quando a criança faz um desenho, faz uma coisa, mãe, olha o que eu fiz. Ai, que lindo, filho. Você nem olhou, você nem prestou atenção, você nem viu o que ela fez, qual que foi o detalhe, o que está acontecendo, por que ela desenhou aquilo. Muitas vezes a gente só fala, ai, parabéns, ai, que lindo, nossa, que legal. Só o elogio pelo elogio, sem entender o que a criança está fazendo. Então, o elogio produtivo é aquele que você presta atenção. Fala, puxa, filho, que legal. O que você pensou quando você desenhou isso? Nossa, eu vi que você utilizou muito azul. O que você estava pensando? É ajudar a criança a descrever aquilo e você realmente elogiar aquilo que você está vendo, descrevendo, mostrando para ela que você está interessado. Porque senão ela vai começar a perceber que ela pode se esforçar cada vez menos, que o elogio vai ser o mesmo. Você sempre vai falar que tá lindo, que tá tudo maravilhoso, que tudo que ela faz é demais, e aí ela vai falar, bom, então se eu fizer 3 riscos, vai estar ótimo. E aí você ser honesto com a criança é tão importante dela estar ali. Como você vê os desenhos dela todos os dias, ela sempre vai ter alguma coisa para te mostrar, você pode dizer, puxa, filha, eu percebi, o que você quis desenhar aqui? Nossa, mas ontem você fez esse mesmo desenho e eu vi que você se esforçou. Agora eu não tô conseguindo entender. É trazer o movimento. A gente não tá dizendo para fazer a crítica e fazer que a criança seja perfeita. Mas dentro da própria comparação do início e do fim dela, você pode sim mostrar para ela, mostrar os 2 desenhos. Olha aqui o que você fez ontem, olha só o que você fez hoje, o que está acontecendo. Isso é muito, muito importante. Sim, isso é bem legal, porque a criança, ela vai vendo que você realmente está com aquele olhar atento, prestando atenção, e às vezes ela nem parou para perceber. Porque, por exemplo, isso é muito comum na pintura da criança. Tem dias que a criança vai lá e pinta do jeito que ela quer. E tem outros, esses dias eu estava até reparando o desenho da Bia. A Bia está com 3 anos e ela estava pintando dentro certinho das coisas. Eu fiquei impressionada. E aí, outro dia, ela pintou todo e foi exatamente isso. Pintou daquele jeito lá dela. E aí, nossa, filha, você estava com pressa hoje? Por que dessa vez, da outra vez, daquele dia, estava tudo dentro e agora não ficou? Aí a criança também começa até a prestar atenção no seu estado de espírito, né? Sim. Nossa, é verdade. Acho que hoje eu não estou com muita paciência, mas isso é bem interessante. Essa colocação, Vá. Uhum. A gente recebeu aqui uma pergunta no Instagram, eu vou ler aqui porque é uma ótima pergunta, eu acho que tem a dúvida de muitas mães. A Gisele mandou aqui que ela tem um filho de 4 anos que só quer ganhar em tudo. Tá normal, tá? Todas as crianças da cidade só querem ganhar. E aí, quando eles brincam e ele perde, ela não finge que ele ganhou. Mas ele fica muito bravo e acaba a brincadeira, eles acabam brigando. Então, como fazer isso na prática? Ganhar e perder é algo realmente desafiador. Vamos lá, que a gente vai pensar em algumas coisas muito importantes aí. A gente ainda tem mais algumas dicas, mas a gente vai dar uma pausa rapidinho só para explicar essa e já usando as dicas que a gente já deu. Né? Primeiro de tudo, a gente precisa entender que a criança ela não tem a maturidade ainda para 100% lidar com a frustração, tá? Isso é muito difícil. Então, a criança, ela sente a emoção e ela expressa a emoção. Simples assim. E é muito mais fácil a gente expressar as emoções quando a gente tá feliz, quando a gente ganha, quando a gente conquista, quando aquilo que a gente faz deu certo. Quando dá errado, é muito mais difícil aguentar o tranco. Tá? Então, qual que é o nosso papel como adultos? Primeiro de tudo, sim, a gente estar ali brincando com a criança de verdade, mas tomar um pouco de cuidado com a competição, porque às vezes a gente entra numa competição com elas de ganhar também, porque a gente também gosta de ganhar. E aí a gente precisa lembrar que somos mais velhos, a gente tem algumas habilidades diferentes da deles, e a gente precisa mostrar que a gente precisa saber ganhar e precisa saber perder. Então, senão, a gente não precisa deixar a criança ganhar o tempo inteiro, e a gente também não precisa fazer de tudo para que ela sempre perca. Precisa ser natural. Se ela ganhar, precisa ser mérito dela. E é isso que ela precisa sentir. Quando ela ganhar, ela precisa sentir que ela ganhou porque foi mérito dela. E quando ela perder, ela precisa perceber que ela fez o melhor que ela pôde, mas ela não conseguiu
ela não deu conta naquele momento que você se saiu melhor do que ela. Então, assim, a gente não pode deixar o estado interno da criança definir como vai ser o nosso estado interno. Muitas vezes eles vão ficar bravos e a gente precisa manter a calma, manter a tranquilidade, acolher, dizer para a criança que você entende que ela ficou frustrada, que ela ficou brava, que perder às vezes não é uma sensação muito boa, mas que da próxima vez vocês vão poder tentar de novo. E aí ele pode avaliar se ele quer continuar brincando ou se ele vai parar de brincar. Mas aí a escolha é dele. Vocês não precisam entrar na briga. Vocês podem dizer, bom, você quer parar de brincar? Tudo bem. Pode ser divertido, a gente poderia tentar de novo, poderia tentar outra brincadeira, mas é uma escolha dele. E aí deixa ele vivenciar, né? Isso é muito importante. Às vezes a gente quer que a criança tenha uma boa resolução daquele problema, mas ela só vai ter na hora que ela tentar fazer. E se ela quiser parar de brincar, tudo bem. E ela vai sentir, puxa, será que valeu a pena eu parar de brincar? Só porque eu perdi? Será que eu não poderia tentar e continuar brincando? Esse aprendizado vai ser muito legal. Isso, e deixar para ele a opção da escolha no final. Então, olha, essa brincadeira tá muito legal, eu estava muito feliz de brincar com você, eu estava me divertindo bastante, mas a brincadeira tem que ser divertida para os dois lados. Então, se você não quiser dar seguimento a essa brincadeira, a gente para, não tem problema, ponto. Ele vai escolher. E nos primeiros momentos, nas primeiras vezes, ele vai escolher parar de brincar. Por quê? Porque ele ainda está dando vazão ao impulso. Ele está agindo pelo impulso. É igual quando a gente está com raiva. A gente vai fazer e depois a gente se arrepende. Mas quanto mais vezes isso for acontecendo, lembram lá da sinapse, ele vai reforçando aquela via e vai amadurecendo. Então, a gente precisa dar esse tempo também. E não vai acontecer, imagina, uma criança de 4 anos, a gente tem adultos que às vezes não conseguem, né? Tiveram aí uma vida para desenvolver isso. Mas exigir isso de uma criança de 4 anos realmente mais difícil, principalmente porque tem crianças que têm muito isso já na personalidade delas. Mas dar oportunidades, acho que o mais importante é isso. A gente percebeu o que aconteceu, dá para ele escolher, então quando você dá para ele também é legal para a gente trabalhar a questão da autoestima, porque você está dando voz para ele. Ah, não, optei por parar, vamos parar. Depois faz a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, e você vai se surpreender, porque com o tempo ele vai começar a entender o processo de perda, de que acontece, perder acontece em qualquer situação, em qualquer circunstância. Então, isso também é um processo de aprendizado e dar a voz para a criança e o tempo para ela também desenvolver é importante. Agora, jamais que a gente não recomenda é entrar na chantagem. Ah, se você parar, não faço isso. Então, aí a gente já não está dando uma oportunidade dela parar, pensar, refletir, viver aquela sensação que é da frustração e de ter perdido, para conseguir ir para uma outra situação mais forte, né? Se a gente começa a fazer chantagem, então eu não vou brincar mais com você do que você quiser. Aí a gente está acabando punindo e não vai ter aprendizado nenhum com a punição. Sim, e isso já vem direto na nossa dica 5 de hoje, da autoestima, que é oferecer as tarefas e desafios que a criança já tem habilidade de fazer. Porque às vezes a gente comete o erro, por que as brincadeiras, os jogos, filmes, tudo tem faixa etária? Existem estudos e pesquisas sobre o que a criança já dá conta de fazer em determinada idade. Então, a gente precisa dar um desafio, e eu vou dizer assim, quando a gente dá um jogo para a criança que é da idade dela, é difícil você ganhar dela. Tem muitas vezes que eu perco muito da criança, porque se ela tem aquela habilidade de fazer e ela pratica, você pode jogar ali dando o seu melhor, que você vai perder em algumas vezes. Então, assim, isso é mais legal, porque ela vai se sentir segura, porque ela tem habilidade para fazer aquilo, ela vai fazer o melhor que ela pode, ela vai ganhar porque ela conseguiu. Então, toma um pouco de cuidado. Às vezes a gente vê um jogo legal, só que não está ainda para a idade da criança, ainda ela não tem todas as habilidades necessárias. Então, claro
Claro que a gente pode, sim, experimentar um desafio um pouquinho ali para ela, ver como é, mas se for demais, recua. Não tem problema. Ofereça aquilo que é... Por isso que é tão importante a gente entender as etapas do desenvolvimento, que é uma coisa que a gente fala muito no nosso desafio. A gente explica direitinho o que esperar em cada fase, porque se a gente não conhece de desenvolvimento, a gente faz algumas falhas muito importantes, a gente tem algumas coisas que... embates, brigas, coisas desnecessárias, porque a gente não conhece o funcionamento cerebral e do desenvolvimento comportamental dessa criança. Isso, e aí ao invés de a gente acabar propiciando uma situação para desenvolvimento, a gente cria outras situações que podem ter aí impactos bem negativos, e é sobre isso que a gente fala bastante, a importância da gente criar um ambiente que permita que essa criança se desenvolva, um ambiente saudável, um ambiente harmônico, mas para isso é importante saber ter todos os conceitos, isso a gente trabalha bastante lá no nosso grupo de desafio. Exato. E vamos para a dica 6, reta final aí do nosso bate-papo. A dica 6 quer apresentar para eles? Não dê tarefas prontas. Então, a gente precisa incentivar as crianças a encontrarem as soluções para os problemas. Então, ao invés a gente tem que se segurar, porque a gente já quer ir resolvendo as coisas e todo mundo hoje muito acelerado, né, já quer cortar etapas. Então, deixar a criança apresentar um problema e esperar para que essa solução venha de forma natural e partindo da criança é importante. E ela vai se sentir muito bem. Pensa lá no seu trabalho. Na parte profissional. Quando você tem um chefe que passa para você um problema e você participa da solução daquele problema, não é gostoso? Você não se sente bem? Sua autoestima vai lá em cima. Poxa, eu colaborei com essa ideia na minha empresa, eu trouxe soluções boas que realmente colocaram a empresa para cima. Isso é a mesma coisa com a criança. Então, dar essa oportunidade dela resolver aquela questão, mesmo que a gente precise ficar ali se segurando um tempinho, é importante. Sim, e é interessante porque muitas vezes a criança, ela tá com dificuldade, clássico é tentar pôr o sapato. Às vezes ela tá lá insistindo, bota o pé errado e não consegue, o calcanhar não entra, ela fica ali um tempo e na nossa ansiedade a gente faz o quê? Pega o sapato e coloca no pezinho dela. Só que muitas vezes ela nem estava frustrada, ela nem estava ainda irritada com aquilo, ela estava tentando, mas a gente não tem paciência para esperar o processo dela aprender. Então, fique ali do lado. Antes de fazer por ela, você pode perguntar, você quer ajuda? Ou, vamos tentar, que tal você tentar fazer desse jeito? Você pode, sim, dar algumas ideias do que ela fazer. Quando a gente diz de não dar a tarefa pronta, não quer dizer que você não vai ensinar. A criança precisa aprender a fazer algumas coisas, ela não sabe fazer. Mas a gente não precisa fazer por ela, a gente não precisa dar o passo a passo. Você dá algumas sugestões e deixa ela experimentar. Às vezes ela vai tentar ter uma ideia que não foi legal, às vezes ela vai pôr o pé ao contrário, deixa ela vivenciar. Filho, o que você acha? Tá alguma coisa errada? Porque é desconfortável, ela vai sentir ali no pezinho que tá apertando, que não tá legal. O que será que tá errado? Deixa ela colocar errado para que ela possa aprender como é o certo. Se a gente só faz por ela, isso vai ficar muito difícil dela aprender. Aí ela vai começando a desistir e depois, quando eles estão maiorzinhos, é uma queixa de quando estão lá com seus 8, 9 anos, eles não querem fazer nada sozinhos, aí a gente quer que magicamente eles passem a fazer. Sendo que a idade deles desenvolverem autonomia é pequenininho. 3, 4 aninhos é a idade da gente incentivar a autonomia. E aí, quando tá lá com seus 8, 9 anos, que a gente quer que eles sejam autônomos, eles não treinaram. Então, é muito mais trabalhoso a gente desenvolver a autonomia quando a criança é mais velha. Isso. Então, o que a criança pode fazer? E a gente precisa também deixá-la fazer para a gente conseguir avaliar o desenvolvimento dela. O que será que ela já consegue fazer? Então, deixar ela colocar o sapato, deixar ela colocar a roupa, deixar ela tirar a roupa. Então,
lá no consultório é muito legal, eles adoram. Eu falo, vamos lá, e eu já estou avaliando o desenvolvimento. Vamos ver se você já consegue tirar seu sapato. Nossa, você conseguiu, agora vamos ver se você consegue tirar a sua calça. Vamos ver se você... E depois, vamos ver se você já consegue colocar... E às vezes eles ficam lá e tenta, coloca errado, mas coloca, eles ficam muito felizes. Então, isso é bem legal. Olha, vamos lá, já trabalha também a cooperação em casa. Vamos lá colocar roupa agora no cesto de roupa suja. Vai lá e faz uma gincana, coloca no cesto de roupa suja. Eles se sentem muito felizes e realmente eles se sentem orgulhosos de estar conseguindo fazer coisas que até pouco tempo atrás, muito provavelmente, eles não conseguiam. Então, dar essa oportunidade é bem legal. Ajudar nas tarefas de casa. Então, vamos colocar água na planta. A criança vai lá e coloca água na plantinha. Na primeira vez vai colocar para fora, na segunda vez também, até que ele vai conseguindo ter a coordenação, porque isso é coordenação e precisa de tempo, de prática, e aí ele, com o tempo, você vai perceber que não fica mais aquela meleira toda, que ele já consegue colocar a água no vasinho no lugar certo. Então, é muito interessante a gente conseguir... Ai, filho, caiu aqui. O que a gente pode fazer da outra vez? Será que se a gente colocar menos água, o que será que vai dar certo? Traz isso dele. Ai, acho que se a gente pegar um pote menor, pegar um pote maior, vai funcionar melhor. Então, deixar ele dar vazão à criatividade e raciocínio, né? Que isso é muito importante. E nas tarefas de casa, a gente consegue desenvolver muita questão de causa-efeito, problema-solução. É bem interessante. Sim, isso é muito importante da gente pensar, que aí vem para a nossa última dica, que tem exatamente isso a ver com o que a Renata acabou de falar, que é ensinar a criança a analisar o erro. Então, assim, não tente fazer com que o seu filho evite o erro. Faça com que ele analise. Bom, errou, ok, o que a gente vai fazer agora? Errar faz parte. Ela vai precisar lidar com isso. Isso ajuda na frustração e ajuda na autoestima. Um erro muito comum que a gente tem é achar que a autoestima é se achar bonito, é se achar legal. E a autoestima não tem a ver só com isso. Tem a ver com conseguir persistir no erro, tem a ver com potência, tem a ver com capacidade, tem a ver com execução. Então, a autoestima tem a ver com muitas coisas. Se a gente não sabe lidar com os erros, e aí a gente volta na pergunta ali da Gisele, com a frustração do ganhar ou perder, tem a ver com autoestima, tem a ver com dificuldade de lidar com o erro, tem a ver com dificuldade de frustração. Olha quantas coisas a gente precisa trabalhar para fortalecer a autoestima. Não é uma coisa mágica que do dia para a noite isso vai ser desenvolvido. É construção, é passo a passo, é entender, e por isso que a gente fala tanto, né, Rê, sobre como cada criança é única. Você vai ter que entender como funciona o seu filho, entender como funcionam essas habilidades para poder aplicar no tempo e na medida certa para cada criança. Exatamente. E cada criança é única. Não adianta você querer aplicar aquilo que deu certo para uma criança que às vezes pode não, a mesma mãe aplicando a mesma técnica, a mesma tentativa não vai funcionar, porque a gente precisa exatamente entender a demanda de cada um, que é diferente, isso não tem jeito. E a gente tem que tomar um cuidado com a nossa irritação e a briga constante. Muitas vezes a gente fica irritado porque a criança ainda não sabe perder, ela se frustra ou ela erra muito. Então, mantenha calma, a tranquilidade, porque isso também pode atrapalhar no desenvolvimento da autoestima do seu filho. Então, a gente deu uma pincelada aqui nessas 7 dicas, porque a ideia dos bate-papos aqui das quartas-feiras é trazer reflexão, é a gente se aproximar e vocês mandarem dúvidas, mas a nossa oportunidade de estar mais perto é no desafio, né, Rê? Que é isso que a gente está aqui oferecendo para vocês. Já temos algumas aí nos acompanhando que já estão inscritas, então estamos super ansiosos, que vai começar no sábado, mas vocês podem se inscrever até sexta-feira, dia 26 de junho, agora de 2020, para a segunda turma. A primeira turma foi um sucesso,
muito bom, a gente amou e estamos super animados para começar essa nova turma. E lembrar que é bem legal para a gente também, porque mesmo depois do desafio, então, só explicando rapidamente, são 21 dias, a gente faz um grupo restrito no Telegram, então nós não conseguimos colocar muitas pessoas nesse grupo, porque realmente a gente precisa de um acompanhamento ali bem de perto para essas mães, porque é bem profunda, é uma análise bem profunda que a gente faz, há muita reflexão, tem muitas videoaulas, então esse material fica com vocês e vocês podem revisitar esse material aí ao longo de 2 anos, e a gente vai trabalhando tudo isso. A gente trabalha todos os dias nesse grupo no Telegram, e dando dicas, orientando como que tem que fazer, o que tem que fazer. Então, a gente vai construindo isso junto com vocês. A gente faz um encontro ao vivo, online, no meio do desafio, para ver como que tá indo, se tem dúvida, dar aquela consultoria personalizada. No final do desafio, a gente faz um fechamento também, e depois, uma vez por mês, até quando estivermos por aqui, a gente também faz esse tira dúvidas. Então, é bem interessante, porque quanto mais a gente vai... são degraus, né? Então, a gente vai construindo, mas a gente dá a oportunidade de quem fez esse grupo, quem participou do desafio, quem já tem essa base, entrar uma vez por mês para a gente ir trabalhando e trabalhando sempre novos desafios, porque na maternidade eles são infinitos, mas o mais legal é que a gente tem tido feedbacks muito legais e que mesmo depois dos 21 dias, e a gente faz 21 dias porque para a gente mudar um hábito, e aí a gente precisa mudar vários hábitos, a gente precisa de 21 dias. Então, depois do desafio, a gente conseguiu criar novos hábitos. Então, é profunda a coisa, para quem realmente quer investir numa transformação, né, Bárbara? Exatamente. Então, a gente espera vocês, ainda dá tempo, é um grupo limitado, porque, como a doutora Renata falou, somos 2, a gente não dá conta de ter muita gente, então a gente precisa, por isso que a gente faz turmas. Então, esse é o seu momento de estar junto, se você gosta, se você quer entender melhor o desenvolvimento, quer melhorar na sua maternidade, não tem fórmula mágica, mas tem persistência, tem paciência e tem dedicação. Se você sente que você está pronta para fazer isso, a gente está pronta com você também, porque com certeza vai vir transformação quando você está pronta e você quer fazer algo diferente. Foi um prazer, nos encontramos todas as quartas aqui ao vivo, às 16 horas. Na semana que vem, a gente vai falar sobre recompensas. Outro tema tem live super também. Importante. É verdade, tem uma live extra ainda. Então, a gente tem a normal, né? Todas as terças-feiras, mas na sexta a gente vai fazer uma especial às 18 horas sobre birras, que também é um tema super pedido. E aí, a gente vai fazer especial aí para a semana de abertura do desafio. Então, nos encontramos sexta às 18 e terça da semana que vem às 16. Gente, uma ótima semana para vocês. Qualquer coisa, manda um direct. Estamos disponíveis para tirar qualquer dúvida, tá bom? Grande beijo. Tchau, tchau.